Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer segunda lei, ou repetição da lei. Vem da interpretação grega de uma passagem do próprio livro, Deuteronômio 17, versículo 18. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um livro, uma cópia desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. Possui 34 capítulos. Contém os discursos de Moisés ao seu povo no deserto, reforçando o preceito da subserviência a Javé, o Senhor, em contraponto à obediência às leis do seu povo. Não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós. Deuteronômio, capítulo 1, versículo de 40 a 46. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes, e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armaste-vos cada um de vós dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amoreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormar. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito. Onde estaria o Deus de Israel nesse momento? Sem a proteção divina, os israelitas eram presas certas diante dos amoreus. Mas, afinal, o que levou o Senhor a se ausentar do campo de batalha? Por que o Senhor não protegeu seus escolhidos desta vez? O Senhor afirma que já não estaria entre eles naquele momento, pois não estou no meio de vós, e que ir à batalha contra amoreus seria uma tarefa suicida. A garantia da vitória seria algo justificado pelo fornecimento de armas especiais pelo Senhor, e não pelas armas simplórias desse primário exército. E armaste-vos cada um de vós dos teus instrumentos de guerra. A arca não iria com o exército, o que seria sinônimo de derrota. Visito a iniquidade dos pais nos filhos. Deuteronômio, capítulo 5, versículo de 8 a 9. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. É incrível a magnitude do sentimento de vingança desse ser, denominado Senhor, com o argumento de que seria zeloso, justifica a perseguição dos filhos até a quarta geração, que os pais tenham de alguma forma adorado a outro ser divino. Javé pede permissão a Moisés para destruir sua geração. Deuteronômio capítulo 9, versículo de 9 a 18. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco, no monte do meio do fogo, no dia da assembleia. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si uma imagem de fundição. Deixa-me que os destrua, e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. E olhei, e eis que havieis pecado contra o Senhor vosso Deus.
vós tinheis feito um bezerro de fundição. Cedo vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei 2 tábuas e as arrojei das minhas mãos, e as quebrei diante de vossos olhos, e me lancei perante o Senhor, como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão, não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. O detalhe importante está no período em que Moisés fica sem pão, comida e água, bebida, em um jejum penitencial para livrar o seu povo novamente da ira do Senhor. Como ele suportaria tantos dias sem alimento e água, 80 dias dividido em 2 períodos iguais de dias? O Senhor, por sinal, demonstra um grande respeito ou submissão a Moisés, ao ponto de pedir permissão para destruir esse povo com a promessa de dar-lhes uma outra grande geração. Deixa-me que eu destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa que esta. Quando o profeta ou o sonhador de sonhos se levantar no meio de ti. Deuteronômio capítulo 13, versículo de 1 a 11. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Não consentirás com ele, nem a ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para matar, e depois a mão de todo o povo. E o apedrejarás, até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo Israel o ouça e o tema, e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. O Senhor enviará um dos seus para realizar maravilhas entre o seu povo, e assim testá-los em sua adoração, ou apenas estaria se resguardando de futuros acontecimentos, semelhantes aos citados, para assim garantir a idolatria a si. O Senhor instiga Moisés a matar o falso profeta apedrejado para servir de exemplo e desestimular a todos que desejam assim se comportar. Se, porém, o falso profeta for um enviado do Senhor, ele provavelmente seria um imortal. Portanto, a morte por apedrejamento seria uma completa farsa. O título Sonhador de Sonhos aplica de certa forma ao profeta descrito uma imagem de inocente, uma imagem romantizada, não a de um criminoso. Ele seria uma espécie de tolo, levando o povo ideias fantasiosas na crença de novos deuses. A moça, porquanto não gritou na cidade. Deuteronômio 22, versículo 23 a 26. Quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis, até que morra a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela, porém a moça não farás nada. Moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo, ele tira a vida, assim é este caso. A frase, a moça porquanto não gritou na cidade, revela sua cumplicidade no ato sexual, portanto ela se enquadraria no grupo das mulheres promíscuas e prostitutas, e lhe caberia punição destinada a elas, morte por apedrejamento. O eunuco não entrará na congregação do Senhor. Deuteronômio 23, versículo de 1 a 2. Aquele a quem forem triturados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Apesar dos eunucos não serem considerados pelo Senhor pecadores ao nível dos homossexuais, a eles, assim como aos bastardos,
Também não é dado o direito de participar da sua congregação. O fato de não terem apetite sexual e não poderem gerar filhos, devido a terem sido castrados, podem não ser os únicos motivos para tal. Existiria necessidade do homem participante dos rituais ser capaz de se envolver sexualmente com penetração normal? O Senhor exigiria rituais sexuais de seus sacerdotes, como os pagãos faziam para os seus deuses? Os indícios para tal afirmação não são decisivos, apenas meras especulações a promovem. Jesus se manifesta também em desacordo a esse ponto da lei. Em Mateus capítulo 19, versículo 12. Há eunucos que se fizeram eunucos pelo reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite-o. Cobrirás o que defecastes. Deuteronômio capítulo 23, versículo de 12 a 14. Também terás um lugar fora do arraial, por onde sairás, e entre as tuas armas terás uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar a ti os teus inimigos. Pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti, e se aparte de ti. Curiosamente, essa passagem revela novamente a natureza física do ser chamado o Senhor Javé. Ele exige que seu povo se utilize de pás para enterrar seus excrementos, já que ele andaria pelo arraial e não desejaria pisar em coisas tão nojentas como essas. A lista de maldições do Senhor Javé. Deuteronômio capítulo 28, versículo de 15 a 31. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles, e serás espalhado por todo o reino da terra. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores e com a sarna, e com a coceira de que não possas curar-te. Desposar-te-ás com a mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele nada comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Deuteronômio capítulo 28, versículo de 32 a 63. Teus filhos e tuas filhas serão dadas a outro povo. Os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo o dia. Porém não haverá poder na tua mão. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. O estrangeiro que está no meio de ti se levantará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, e comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que te dera o Senhor teu Deus no cerco, e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarragai-dos sereis da terra, a qual passais a possuir. Deuteronômio capítulo 28, de 64 a 68. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre as nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, e desfalecimento de olhos, e desmaio da alma. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que tenho dito. Nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre.
Para os católicos, existe o dogma da transubstanciação, em que se acredita na presença real de Cristo na Eucaristia, onde ocorreria a transformação do pão e do vinho, respectivamente no corpo e no sangue de Cristo, no ato da consagração. Esse dogma é baseado no Novo Testamento, em que Jesus diz, no discurso do pão da vida, Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 22 a 59. O pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. O meu corpo é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E no episódio da última ceia, quando Jesus, ao tomar o pão em suas mãos, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, entregou, dizendo: Bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus, capítulo 26, versículo de 26 e paralelos. Quando Jesus falou isso, provocou perplexidade, e os judeus que ouviam entenderam tal promessa em sentido canibalesco ou antropofágico, e se horrorizaram, e ele teve que reafirmar sua posição. João, capítulo 6, versículo 51. E em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue do seu sangue, não tereis a vida em vós. Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Como simbolismo dos dias de hoje, não se pode relacionar tal situação ao canibalismo. Porém, para a época, tal comportamento não seria incluído em uma outra situação que não uma conduta canibal. Como já foi dito, a mesa do altar não estaria longe de uma mesa sacrificial, com o corpo e o sangue de Cristo em oferenda aos participantes do ritual. Algo bastante chocante, porém, ainda simbolicamente, na versão renovada e substituta ofertada por Jesus Cristo, com o corpo e o sangue sendo trocado pelo pão, hóstia e o vinho, ou seja, a palavra e a vida. O enfoque dos rituais antigos fica totalmente reformado, sai da barbárie e passa para uma sublime busca de purificação e da salvação. É a eliminação dos holocaustos ofertados aos falsos deuses pela celebração da vida em Cristo e da crença no verdadeiro Deus da criação. O povo judeu teve uma história de eterno sofrimento, com alguns momentos de paz. No reino de Salomão, filho de Davi, foi construído o primeiro templo de Jerusalém. Com a sua morte, as tribos de Israel, em número de 12, ou talvez 13, se dividem. As 10 do norte formaram o reino de Israel e desapareceram na história. O reino de Israel é conquistado pelos assírios e o povo judeu é expulso. Esse episódio ficou conhecido como a diáspora judaica, que ocorreu em 722 a.C. O templo é destruído pelos babilônios e o povo judeu se torna novamente cativo por mais 50 anos, até que o rei persa Ciro II consente que os judeus voltem a Jerusalém. O templo é reconstruído. Herodes, rei de Roma, vendeu o povo judeu como escravo. O povo judeu sofreu e sofre com escravidão, perseguições, guerras, holocaustos, opressões, discriminação e etc. Tudo isso seria fruto das maldições do Senhor? E chega o dia da morte de Moisés. Deuteronômio capítulo 31, versículo 14. E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. O Senhor trata a morte de Moisés como um evento já programado, com data marcada, algo já esperado ou desejado por ele. Como Arão, teu irmão, morreu Moisés. Deuteronômio 32, versículo 48 e 52. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: Sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe,
defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por sua possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. O Senhor atribui a Moisés a mesma forma de morte que foi destinado ao seu irmão Arão, como castigo pela desobediência de Moisés no episódio da rocha que verteria água no deserto de Sim. E lhe subiu de Seir, brilhou desde o monte Parã. Deuteronômio capítulo 33, versículo 2. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, e lhe subiu de Seir, resplandeceu, brilhou, desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. A imagem do Senhor flutuando no céu com milhares de anjos à sua volta é espetacular. E não teria outra forma imaginária senão essa, se não houvesse a frase anteriormente dita: e lhe subiu de Seir, resplandeceu, brilhou, desde o monte Parã. Como poderíamos interpretar essa passagem sem colocar essa divindade e seus anjos em um objeto fantasticamente enorme e de metal reluzente que teria partido, subido de Seir? Moisés, servo do Senhor, morre na terra de Moabe. Deuteronômio 34, versículo de 1 a 6. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhes o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. A morte de Moisés não é detalhada e não é informado a sua causa, porém não é ilógico afirmar que a sua vida foi tirada pelo Senhor da mesma forma que foi a do seu irmão Arão, e que também pelo Senhor ele foi sepultado. De que forma o Senhor fez isso? Como foram mortos os dois irmãos? Analisando de uma outra forma, poderíamos também afirmar que não seria incoerente dizer que os irmãos não morreram de fato, mas que essa palavra tenha sido usada no sentido de que eles teriam morrido para o seu povo, ou seja, que eles não existiriam mais na forma física, corporal, ou que não ficariam mais na terra, junto aos seus parentes terrestres, pois eles foram recolhidos aos seus parentes celestiais. Nenhum dos dois teve seu corpo levado ao seu povo para serem velados, como de costume. E em Judas 9 é dito: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não é estranho, o correto não seria que o diabo disputasse a alma e não o corpo de Moisés? Já em Mateus 17, no episódio da transfiguração de Jesus Cristo, é dito que ele estaria em companhia de Elias, que não morreu, mas foi arrebatado, ou seria abduzido. Mateus 17, versículo 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, é dito: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus, num redemoinho. O que contradiz João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu.
e reafirma a não divindade desses seres. Ou seria o contrário? Assim, o Pentateuco se encerra com a morte do representante direto do Senhor Javé na terra, relatado em suas páginas, aquele a quem o Senhor confiava suas ordens e seus preceitos, aquele que andava e conversava diretamente com ele sem ser afetado pela morte. A ele também não foi dado o direito de entrar na terra prometida. O servo do Senhor provavelmente retornaria ao convívio dos seres celestiais, seus conterrâneos. Diante de tudo que foi exposto até aqui, é inegável que algumas posições devem ser revistas em relação aos livros de Moisés, e até mesmo na plenitude do Antigo Testamento. A Bíblia é um livro magnífico, repleto de sabedoria, porém esse conhecimento não é de fácil acesso e entendimento, de forma codificada ou em parábolas, quando não em simbologias, e com certeza não é o objeto exclusivo dos religiosos. Ela é um manual para a humanidade, um oráculo. Nela está contido a verdade, mas devemos usar a lente da sabedoria e da dúvida e o desprendimento de dogmas para encontrá-la. Dessa forma, podemos questionar o texto sem amarras e duvidar de maneira lícita a respeito do que, para muitos, é a mais pura verdade. Passagens que provavelmente contrariariam algumas teorias expostas aqui. Muitas também são as passagens que talvez não corroboram com tudo o que foi dito até aqui. Vejamos agora algumas. Javé seria o pai de Jesus? Em Mateus 22, é colocada uma situação em que Jesus é abordado por saduceus sobre uma circunstância de ressurreição. E diante dessa pergunta, Jesus revela que eles não sabiam o que diziam as Escrituras, e também afirma que Deus declarou que era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, seria realmente o seu pai o Deus Javé? Observemos. Mateus capítulo 22, versículo de 23 a 32. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Porém, ao verificar o que nos diz outros evangelhos sobre o mesmo episódio, percebemos que em Lucas é posto da seguinte forma. Lucas capítulo 20, versículo de 37 a 38. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E em Marcos também é dito, Marcos capítulo 12, versículo 26 a 27. E, acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lidos no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim é Deus de vivos, por isso vós errais muito. Para entendermos essa passagem, é preciso saber no que acreditavam os saduceus. Já foi posto que eles não acreditavam na ressurreição. Eles também não acreditavam em demônios e nem em reencarnação.
Sua grande fé era nos escritos de Moisés, o Pentateuco, os 5 livros da Torá. Foi por isso que Jesus se utilizou de Moisés para explicar a eles o sentido e a verdade sobre a ressurreição. Mas afinal, Moisés acreditava em ressurreição? Apesar de ter sua formação nos conceitos egípcios, e dentre eles estava a ressurreição e a vida eterna, Moisés não dá indícios de pregar essas filosofias em seus textos. Em nenhum momento é exposto que ele acreditava na ressurreição. Então Jesus, ao dizer: também mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, de Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Estava se utilizando de Moisés para explicar exatamente o contrário do que ele, Moisés, acreditava. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. As Escrituras seriam outros livros do Antigo Testamento, mas não os de Moisés, Pentateuco. Então Deus não seria dos mortos, Abraão, Isaque e Jacó, que se encontravam mortos no momento histórico da passagem, mas sim dos vivos, todos. Em Números 23, 10 é dito: quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Moisés, como escritor, não expôs conceitos sobre a vida eterna da alma ou a ressurreição dos mortos para seus seguidores, mesmo sabendo da sua iminente morte. Apesar de não encontrarmos nada relacionado à ressurreição no Pentateuco, existe muito em outros livros do Antigo Testamento, como em Oséias, capítulo 6, versículo 2. Depois de 2 dias nos ressuscitará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. E em Isaías 26, versículo 19: os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras faloás cair. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 17 a 20, Paulo nos confirma: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as premissas dos que dormem. Em Atos dos Apóstolos 3, após curar um coxo de nascença, Pedro e João se deparam com a admiração do povo que estava no templo. Atos, capítulo 3, versículo de 12 a 22. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vós sois pregados. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em todo quanto vos disser. Atos capítulo 7, versículo 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis.
Paulo tira essa ideia provavelmente de Deuteronômio 18:18. Eis lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Paulo, em Atos, acredita que Javé é realmente o Deus Pai de Jesus e afirma que Moisés profetizou a vinda de Jesus. Também assim pensava Felipe. João capítulo 1, versículo 45. Felipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Moisés profetizou a vinda de Jesus? O que é dito por Moisés revela uma outra pessoa como futuro profeta, e não Jesus. Moisés diz que no futuro virá um profeta, a quem eles ouvirão, do meio do seu povo, enviado por Deus, e que esse profeta será semelhante a ele. Mas em que ponto Jesus seria semelhante a Moisés? A única semelhança estaria no fato da origem comum, a judaica, e de forma nenhuma Jesus foi ouvido pelo povo de Israel. Só poucos lhe seguiram, e na verdade esse povo não acreditou que ele era o Messias, filho de Deus, como ainda não acredita até os dias de hoje. Então, quem seria esse profeta? Em várias situações é possível encontrar semelhanças entre Moisés e o profeta Elias. Ambos são da tribo de Levi. Ambos têm a missão de redimir o povo de Israel, Moisés no passado e Elias no futuro. Ambos construíram altares para seu povo. Ambos fugiram da ameaça de um poderoso estrangeiro, Moisés do rei do Egito, Elias de Jezabel, como é mostrado em Êxodo capítulo 2, versículo 15 e em 1 Reis capítulo 19, versículo de 2 a 3, respectivamente. Ambos estiveram no monte de Deus, Moisés por 40 dias e 40 noites, sem se alimentar para receber as leis. Elias caminhou para essas montanhas por 40 dias e 40 noites, depois de se alimentar, como podemos ler em Êxodo, capítulo 34, versículo 28 e 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, respectivamente. Quando João Batista apareceu, perguntaram-no se ele era o Cristo, e ele disse: Não sou o Cristo. Então perguntaram se ele era Elias. Ele respondeu: Não. E perguntaram se ele era o profeta, e ele disse: Não. João, capítulo 1, versículo 19 a 22. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Na época de Jesus, os judeus esperavam a volta de Elias, a vinda do profeta, semelhante a Moisés, e a vinda do Messias, que não era Jesus. João capítulo 1, versículo 25. E perguntaram-lhe então: Por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Dirigindo-se a João Batista. E em Marcos capítulo 6, versículo 15. Outros diziam: É Elias. Ainda outros: E é o profeta, como um dos profetas. Em Lucas capítulo 9, versículo 18 a 20. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Respondendo eles, disseram: João o Batista, outros, Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. No mesmo capítulo em que é dito que os profetas surgirá do meio dos seus irmãos, também chama os levitas de seus irmãos. Portanto, Moisés não se referia a Jesus em sua profecia, mas provavelmente a Elias.
Isso revelaria um equívoco de Paulo em relação aos textos de Moisés? Esse profeta poderia ser Maomé? Como acreditam os muçulmanos? Quais seriam as semelhanças de Maomé com Moisés? Poderíamos colocá-las fazendo as diferenciações de Maomé com Jesus, as quais se enquadrariam nas semelhanças com Moisés. Jesus ascendeu aos céus, e Maomé morreu e foi enterrado, da mesma forma que Moisés. O profeta Maomé teve várias mulheres, e Jesus não se casou, nem teve filhos. Mas Moisés também foi casado e teve filhos com duas mulheres diferentes. Maomé se envolveu em guerras, Moisés também, inclusive matando pessoas com suas próprias mãos. Jesus não fez mal a uma mosca. Jesus nasceu de um milagre, mas Maomé e Moisés tiveram um nascimento natural. É claro que diante da complexidade das maravilhas escondidas dentro desse livro esplêndido em sabedoria que é a Bíblia, encontraremos muitas passagens que de certa forma colocam em dúvida muitas posições minhas expostas nesse trabalho. Mas como afirmei anteriormente, não quero ser dono da verdade, mas sim levantar um questionamento que nos leve ao debate sadio em busca da verdade. Duvidem de tudo o que coloquei aqui e busquem vocês mesmos as respostas. Javé, o oponente da verdade. Vejamos agora algumas passagens que revelam o comportamento desapegado do Deus Javé para com as suas promessas e também a revelação de sua verdadeira existência. Leis para o bem e para o mal. Javé diz em Ezequiel 20, versículo 11 a 25: E dei-lhes os meus estatutos, lhe mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E depois diz no versículo 25: Por isso também lhe dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver. Os filhos pagarão pelos erros dos pais? Javé diz em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16: Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Mas muda de ideia e diz em Isaías capítulo 14, versículo 21: Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levante e nem possuam a terra e encham a face do mundo de cidades. Javé pede ou não sacrifícios. Em Êxodo, capítulo 29, versículo 36, Javé diz: Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e justificarás o altar, fazendo expiações sobre ele, e ungirás para santificá-lo. Porém, em Jeremias, ele nega que tenha dito tal coisa alguma vez. Jeremias capítulo 7, versículo 21 a 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. O justo e o ímpio são tratados da mesma forma por Javé? Em Ezequiel, capítulo 21, versículo 3, é dito: E dize à terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Javé não eliminou os inimigos de Israel? Jeová prometeu que expulsaria todas as nações idólatras da terra de Canaã, para não haver contaminação. Em Levítico 18, versículo de 21 a 24. Porque em todas essas coisas se contaminarão os povos que eu lanço fora, de diante da face do meu povo. Porém, em Êxodo capítulo 33, versículo de 1 a 2, é dito: Vai sobre a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti,
e lançarei fora os cananeus, e os amoreus, e os heteus, os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Mas novamente Javé não cumpriu o que prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó. Em Juízes, capítulo 2, versículo 3, ele diz: Jeová falou ao povo: Não os expulsarei diante de vós, antes estarão as vossas ilhargas, as vossas abas, e os seus deuses vos serão por laço. E também em Juízes capítulo 3, versículo de 1 a 4. Estas, pois, são as nações que Jeová deixou ficar para por eles tentar Israel, a saber, a todos os que não sabiam as guerras de Canaã. Javé vende o povo de Israel como escravo. E diante dessa situação, o povo se corrompe, habitando no meio dos povos imundos. Então Jeová os vendeu ao rei da Mesopotâmia. Juízes, capítulo 3, versículo de 5 a 8. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e os amoreus, e perizeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram com o que era mal aos olhos do Senhor, e esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Javé se encontra em uma transação comercial com o rei da Mesopotâmia? Jeová prometeu que livraria ou libertaria seu povo do domínio do Egito e o levaria a uma terra que emana leite e mel. Dito em Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Porém, em Canaã, Israel passou por vários cativeiros, se corrompeu cada vez mais e hoje, mesmo que em boa parte espalhados pelo mundo, ainda não vivem em paz na santa terra prometida. Jeová lhes deu a beber água de fel. Javé zomba de Israel. A fome era tanta que mulheres cozeram os próprios filhos para comer. E ele declara em Provérbios, capítulo 1, versículo 25 a 29. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como uma assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiarão o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Pensamentos para o bem ou para o mal? Jeremias capítulo 21, versículo 10. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para o mal, e não para o bem, diz o Senhor. Na mão do rei da Babilônia se entregará, e ele queimá-la a fogo. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim de que esperais. Javé engana o povo de Israel. Javé engana Jeremias e ele reclama. Jeremias capítulo 4, versículo 10. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo: Tereis paz, pois a espada penetrará até a alma.
Jeremias capítulo 20, versículo de 7 a 8. Iludiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte fostes do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo dia. Javé e o espírito mentiroso. Javé usa a mentira para enganar Acabe através dos profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 22, versículo de 5 a 7. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou ao mal contra ti. Javé habita nas trevas? Segunda Crônicas, capítulo 6, versículo de 1 a 2. Então falou Salomão: O Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a tua eterna habitação. Isaías capítulo 45, versículos 6 a 7. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Em Salmos 18, versículo de 11 a 13, ele dito: Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Mas em João capítulo 3, versículo 19, é dito: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Deus não é vingativo como Javé. Lucas capítulo 9, versículos 53 a 56. Mas não o receberam a Jesus, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-lhes, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Senhor não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Capítulo 1, versículo 10. Respondeu Elias ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça do céu fogo e te devore a ti e aos teus 50. Desceu o fogo do céu e devorou a eles e aos seus 50.
E então Jesus não teria nenhuma ligação com esse Deus do fogo. Ele repreende os discípulos, pois eles não sabiam a quem estavam se referindo. Javé foi visto, Deus nunca. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem, ele só é imortalidade e habita na luz, inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver. João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João, capítulo 17, versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Javé se fez conhecer para muitos, dentre eles Adão, Noé, Isaque, Jacó, Abraão e Moisés. Do espírito e da carne. João capítulo 6, versículo 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João capítulo 2, versículo de 5 a 6. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nasce da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jeremias capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, Jeová, o Deus de toda a carne. O Senhor da terra, Javé. Amós, capítulo 3, versículo 5. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito? Javé declarou em Êxodo capítulo 18, versículo 5: porque toda a terra é minha. E em Salmos capítulo 50, versículo 12 é dito: meu é o mundo e toda a sua plenitude. Também em Salmos capítulo 24, versículo 1 é dito: de Jeová é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porém respondeu Jesus em João capítulo 18, versículo 36: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos. Meu reino não é daqui. E em João capítulo 14, versículo 30 é dito: e depois disse: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Medianeiro de vários. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Jesus diz em Gálatas que Moisés não era intermediário de seu pai, pois era de vários deuses. Javé, a água que não mata a sede. Jesus diz de forma alegórica que a adoração do povo de Israel não é a correta. A mulher não se referia ao seu pai, de Jesus, Deus, mas ao Deus Javé e outros. João capítulo 4, versículo 12 a 26. És tu maior que o meu pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado?
Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que agora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele refere a si mesmo. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: Eu o sou, eu que falo contigo. Javé ou Satanás? Segundo Samuel 24, versículo 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Já em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, é revelado: Então o Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar a Israel. Temas: quem pode te lançar no inferno? E o apóstolo Lucas nos revela em Lucas capítulo 2, versículo de 2 a 5. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Em Ezequiel é dito, Ezequiel, capítulo 31, versículo de 15 a 18. Assim diz o Senhor Jeová: No dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem água, se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes com ele desceram ao inferno, e juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que habitavam à sombra no meio dos gentios, a quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. Todavia serás precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas, a terra da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram transpassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. A interpretação fica a cargo do leitor. Bom seria que novas pesquisas fossem feitas para suprir as possíveis dúvidas. O Deus verdadeiro e Jesus são encontrados no Velho Testamento? Diante de tudo que foi colocado até aqui, não poderíamos afirmar que o verdadeiro Deus e nem Jesus foram mencionados no Pentateuco, excetuando o primeiro capítulo da Gênesis, onde o Deus que criou tudo é relacionado à sua obra. Mas eles estariam presentes em outros livros do Antigo Testamento?
Essa questão não é muito fácil de especificar. A partir de qual livro a Bíblia deixou de mencionar o Deus hebreu e passou a se referir ao Deus da criação? Devido à grande confusão que os conceitos judaicos criaram, onde até mesmo os apóstolos de Cristo, também aí incluindo Paulo, se envolveram? Já que Paulo também era judeu e no princípio seguia todos os preceitos tradicionais de sua cultura, vemos embutidos em seus ensinamentos cristãos muitos dos conceitos judaicos e observâncias aos ensinamentos antigos dos hebreus. Então, muitos personagens bíblicos do Novo Testamento erroneamente citam Javé como o pai de Jesus e outras passagens referentes a outros profetas como se também fossem referentes a Jesus. Com certeza seria mais fácil localizar Deus no Antigo Testamento, relacionando-o às profecias referentes ao seu filho Jesus. O próprio Jesus, ou quem escreveu sobre ele, afirmou que Moisés e os profetas falaram a seu respeito. Em Lucas capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Neste caso, citar Moisés como um dos que falaram sobre si parece ser um ponto contra o conceito apresentado nesse trabalho. Então, para tentar explicar isso, fico entre a interpretação equivocada e uma tentativa planejada pelo escritor do texto para justificar o Pentateuco frente à sua possível falta de menção ao Mestre Jesus, já que atribuir um pronunciamento de uma mentira a Jesus seria inadmissível para mim. No primeiro quesito, questiono o porquê de Jesus dizer: o que de mim estava escrito na lei de Moisés. De que forma a lei de Moisés conteria Jesus, se ele se contrapôs significativamente a ela? Moisés realmente falou sobre Jesus? Além da passagem já analisada em Deuteronômio 18:15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. Onde foi mostrado que não se refere a Jesus. Os exegetas bíblicos consideram como referências de Moisés a Jesus algumas outras no Pentateuco. Em Números capítulo 24, versículo 17. Vei-lo-ei, mas não agora. Contemplar-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro, que quebrarás as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Qual seria a verdadeira descendência de Jesus? Sendo filho de Deus e da Virgem Maria, devemos ver a linhagem de Maria, que vem a partir de Natã, filho de Davi, com Betseba. Portanto, Jesus foi descendente de Davi de maneira genética por Maria e de maneira tradicional, ou prática, ou legal por José, já que esse o adotou como filho. José era filho de Jacó, da descendência de Davi. Mas, e em relação à sequência da profecia? Ela se cumpre? Sim, mas não em relação a Jesus, mas sim a Davi. Uma outra explicação para a frase "uma estrela procederá de Jacó" seria: Jacó era o antigo nome de Israel, portanto o texto poderia ser assim entendido: uma estrela procederá de Israel, nação. Davi era filho de Israel, de Belém, e seu símbolo era a estrela, e ele venceu os moabitas. Segundo Samuel, capítulo 8, versículo 2. E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Meteg-Ama das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra. Em Gênesis 49, versículo 10 a 11, é dito: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas.
Estaria aí a profecia de que Jesus andaria em um jumento e de que seria a videira? Porém, essa nada mais é que a bênção de Jacó a seu filho Judá. O cetro estaria relacionado ao poder da Arca da Aliança. Siló era o mais importante local de culto de toda a Palestina, em Efraim. Muitos iam a Siló para consultar os profetas Eli e Samuel, além de ofertarem sacrifícios a Javé. Segundo o Talmude, a Arca da Aliança permaneceu nessa cidade por 369 anos. Josué, capítulo 18, versículo 1. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, e estavam ali os sacerdotes, em Siló. Essa talvez seja as passagens do Pentateuco que mais próximos se associam a uma certa forma de profecia, provavelmente referente a Jesus. Não é essa a minha opinião, e nem foram essas conclusões que cheguei, porém, respeito os que as consideram verdadeiras. O judaísmo também sustenta que Jesus não é o seu Messias, argumentando que ele não cumpriu as profecias messiânicas da Tanakh, escrituras hebraicas que inclui a Torá, Pentateuco, e nem encarna as qualificações pessoais do seu Messias. Saindo do Pentateuco, encontraremos vários escritos em que supostamente Jesus é anunciado como Filho de Jesus e Salvador da humanidade. Provavelmente esse anúncio se inicia em Salmos, como afirmou o próprio em Lucas 24:44, e continua em todos os outros livros seguintes, mesmo que ainda misturado com os conceitos advindos dos textos judaicos, Torá, e principalmente do Pentateuco, o grande fomentador de ideias do Antigo Testamento. Mas o livro dos Salmos realmente anunciou Jesus? Salmos é também um livro pertencente a Tanakh. É um conjunto de cânticos e poemas, escrito em sua maioria pelo rei Davi. Portanto, não é um livro profético. Representa uma espécie estilizada de resumo do Antigo Testamento. Mesmo assim, os teólogos acreditam que várias passagens são messiânicas, referentes à vinda de Cristo. A profecia de que os ossos de Jesus não seriam quebrados. Salmos 34, versículo 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A profecia de que Jesus seria alimentado com vinagre e fel. Salmos, capítulo 69, versículo 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram beber vinagre. Confirmada no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 34. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E o cumprimento de que seus ossos não seriam quebrados está no livro de João. João capítulo 19, versículo 33. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Muitas outras possíveis profecias também são associadas a Jesus, mas são indefinidas, e outras até se associariam mais coerentemente a outros personagens do Antigo Testamento, como Moisés e ao próprio Davi ou a seu filho Salomão, como por exemplo em Salmos capítulo 72, versículo 10. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. O que de prima observação poderíamos associar à visita dos reis magos ao menino Jesus é na realidade direcionada a Salomão. Seria Davi declamando uma espécie de oração em honra a seu filho. Salmos capítulo 72, versículo de 1 a 20. Ó Deus, dai ao rei Davi os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei Salomão. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo.
Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só lhe faz maravilhas. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. O reinado de Salomão se espalhou por todas as partes, e o reino de Israel nunca conheceu tamanho domínio territorial. Em Salmos 22 é onde se encontra a maior coleção de profecias. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas o meu auxílio e das palavras do meu bramido? Pai, por que me abandonaste? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves de noite, e não tenho sossego. Afasta de mim esse cálice. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. O escárnio de Jesus. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando ao seio de minha mãe. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, e o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Seu coração foi ferido pela lança e saiu sangue e água. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Mãos e os pés seriam transpassados. Ele fora colocado entre bandidos. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. As vestimentas de Jesus foram sorteadas. Livre a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No livro de Isaías estaria relatada a vinda do Messias, anunciada por um mensageiro, João Batista. Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo vereda a nosso Deus. O que se confirma no livro de Mateus. Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 3. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Porém, nesse mesmo livro é feita uma profecia a qual não se refere a Jesus. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Aparentemente, essa profecia nos remete a Maria e a sua concepção imaculada. Porém, basta observar os capítulos 7, 8 e 9 em sua totalidade e veremos que isso não é correto. Isaías relata em angústia a situação de uma provável guerra entre Efraim e Síria contra o reino de Judá. Isaías acalma o rei Achais, garantindo que o Deus estava com eles e que o nascimento em breve de uma criança seria um sinal de proteção. Isaías capítulo 9, versículo de 6 a 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
O filho do rei Axais é que seria o Emanuel, Deus conosco. Não um nome, mas um título, um sinal de proteção divina. Esse menino não é Jesus, mas sim Ezequias, o mesmo que Ezequiel, que significa Deus forte. Ele seria o príncipe, o principado está sobre os seus ombros, futuro rei de Judá, que restauraria a sua nação da falsa idolatria e recusar-se-ia a pagar o tributo que o seu pai pagava, e em uma aliança com o Egito se rebela contra a Síria. Em uma invasão do rei assírio Senaqueribe, Ezequias aniquila seu exército. Para muitos estudiosos, a tradução correta na passagem seria moça e não virgem. Dessa forma, é escrito na Bíblia Sagrada, tradução da CNBB. Isaías parece tentar alertar o seu povo da falsa idolatria destinada a Javé, em detrimento à adoração que deveria ser destinada ao verdadeiro Deus. Aparentemente, ele procura descaracterizar os preceitos impostos por Javé ao povo de Israel, com um suposto arrependimento desse em relação ao que foi fixado, para assim modificar o caminho da adoração e dessa forma se voltar inconscientemente para a adoração a Deus. Javé e arrependimentos precisos aos poucos é transformado no verdadeiro Deus. Isaías capítulo 1, versículo de 11 a 17. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e as convocações das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesados, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-os, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. A fuga de José, Maria e do menino Jesus para o Egito encontrar-se-ia profetizado no livro de Oséias. Porém, ao ler todo o texto, percebemos que na verdade não é isto. O texto refere-se explicitamente a Israel, nação, e seu povo, o filho amado de Javé. Como é dito em Êxodo capítulo 4, versículo 22. Israel é meu filho, meu primogênito. Ou seja, é a descrição do êxodo do povo de Israel, liderado por Moisés sob a proteção de Javé, do cativeiro egípcio. Oséias, capítulo 11, versículo de 1 a 12. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimentos. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se, e cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará por causa dos seus próprios conselhos. Com a morte de Salomão, o reinado de Israel é dividido em dois, sob o comando de Roboão e Jeroboão. Após um período de paz, a Assíria, com um exército muito forte, ameaça Israel e o Egito. Axais se recusa a participar de uma coalizão contra o Império Assírio, temendo ser aniquilado, e se torna escravo desse império. A entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém foi profetizada por Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito,
ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre o jumentinho, filho de jumenta. E no mesmo Zacarias estaria a venda de Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Zacarias capítulo 11, versículo de 12 a 13. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata, e as arrojei ao olheiro, na casa do Senhor. Que se cumpriria em Mateus capítulo 26, versículo 15. E disse: que me quereis dar, e eu vou lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um olheiro, para a sepultura dos estrangeiros. A crucificação de Jesus e a perseguição dos apóstolos. Zacarias capítulo 12, versículo de 6 a 9. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e extirparão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, e o meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Por não estarem os livros na Bíblia organizados de forma cronológica, depois de vários livros de profetas profetizando a vinda de Cristo, o livro de Malaquias não vem como o último alerta ao povo idólatra israelita, a dizer a esse povo voltar-se para Deus. Os ensinamentos e a promessa da restauração da verdadeira crença através da vinda do Messias Jesus não encontrarão muita receptividade entre os israelitas, mantenedores da tradução judaica, que seguiam os preceitos e o Deus da Torá com fervor inabalável. Já no Novo Testamento, talvez a passagem mais reveladora de que Deus é o Pai de Jesus seja a aparição do Espírito Santo em forma de pomba no momento do batismo de Jesus por João Batista. Em Mateus 3, versículo 16 a 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A pomba é o símbolo do Espírito Santo e também de Shekinah, a glória do Senhor, o lado feminino, gerador de Deus, ou seja, o Espírito Santo é o próprio Deus, Pai de Jesus. Javé não é o Deus. Deus com D maiúsculo, o único, o Criador de todo o universo, o onipotente, onipresente e onisciente ser divino, a imensidão e esplendor, o Criador da humanidade. Diante de tantos adjetivos, por que ao estudar os livros de Moisés fiquei inclinado a acreditar que eles falavam de um outro ser? Exatamente pela imensa diferença existente entre os dois personagens no bojo desses livros. Moisés nos brinda com um ser poderoso, mais limitado, um ser misterioso, mais vingativo, capaz de obras magníficas e ao mesmo tempo preso a limitações absurdas. Um ser que sente ira, que esquece, que destrói, mente e mata. São com certeza seres diferentes. Muitos pesquisadores bíblicos endossam essa teoria, afirmando que antes do surgimento da Bíblia, Javé não era considerado o único Deus. Ele era apenas mais um entre tantos e não era o mais adorado e respeitado entre os israelitas. Como então temos a formação dessa confusão? O Deus bíblico do Antigo Testamento, ou melhor, do Pentateuco, dos livros de Moisés, tomou os holofotes para si, retirando o Deus da criação do primeiro plano pelas mãos do próprio Moisés, ou de quem realmente escreveu ou escreveram esses textos, já que essa ideia de todos terem sido escritos por Moisés ainda não é um consenso entre os estudiosos.
No caso de Moisés, sua história de vida até os 40 anos observando as normas e cultos egípcios, e o fato dele provavelmente ter vivido durante o reinado do faraó Akhenaton, que instituiu o culto único ao deus Sol Atom, influenciou no início do monoteísmo entre o povo judeu, através da imposição do culto ao deus Javé, Atom. Moisés teria encontrado-o pessoalmente pela primeira vez no episódio da sarça ardente no deserto. Akhenaton também teria encontrado o seu Deus no mesmo deserto. É clara a semelhança entre os dois deuses, o Senhor Javé e Atom. Eles são de uma luminosidade intensa e exigiam idolatria única e exclusiva. Esse Deus era seletivo, escolhia quem teria o privilégio de lhe adorar e a quem iria ofertar sua proteção. Ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e também de Moisés e seu povo, mas não era o da raça humana sem distinção. Mas como conseguir se tornar um Deus único em uma região de um grande politeísmo? Eram tantos: Baal, talvez o próprio Javé, Marduk, Aserá, Dagon, Artemis, e todos convivendo com o Senhor de Moisés. A grande estratégia foi promover a fuga de uma grande nação de seu cativeiro de escravidão, guiando-os pelo deserto com uma promessa de no final obterem uma terra de sonhos que emanava leite e mel. É misto deduzir que tais fatos tenham realmente ocorrido e que não seria ilógico afirmar que tal ser não seria um Deus, mas uma criatura diferenciada dos humanos, um ser celestial, ou o que hoje comumente denominamos de extraterrestre, um ser com grandes capacidades tecnológicas que seriam confundidas com poderes extraordinários e com uma aparência estranha e assustadora, mas nunca um Deus, ou o Deus. A confusão seria originada da pouca instrução de um povo sofrido que, em uma ânsia de liberdade e paz, se rende à crença divinatória a um ser que representaria a sua salvação. Dessa forma, me vejo inclinado a acreditar que uma frase dita supostamente pelo grande cientista Albert Einstein tenha origem em conclusões semelhantes às expostas nesse trabalho. A religião do futuro será cósmica e transcenderá a um Deus pessoal. Einstein provavelmente se referia ao Deus hebreu e contraponto a um Deus único e criador do universo, também sustentado pelos ensinamentos de Jesus e por suas ações. Não poderia chegar a conclusões diferentes das expostas no presente trabalho. Seriam, quem sabe, essas as verdades que ele não chegou a revelar de forma clara enquanto em forma humana esteve entre nós, que referia em João 16: Tenho ainda muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade.